Olá pessoal, bem-vindos a mais uma review da Dice Cultural. Meu nome é César Mendes e hoje venho-vos falar sobre uma pequena variante da história da humanidade com Red Outpost. Até já! Em 1969, depois do homem colocar pela primeira vez os pés na Lua, a Guerra Fria terminou pouco depois deste acontecimento. Na realidade, em Red Outpost isso não foi bem assim, em que a União Soviética conseguiu desenvolver uma nave forte e potente o suficiente para levar uma tripulação para novos planetas. Os jogadores em Red Outpost são o legado desses tripulantes, em que encontraram, ou despenharam-se, no fundo, neste planeta onde nos encontramos e criaram toda a civilização com base dos valores que existiam na altura, em que toda a gente criava e toda a gente produzia para o bem comum. Aqui os jogadores vão jogar contra um AI, em que estamos a tentar ganhar influência sobre esses trabalhadores, que vão estar desde adquirir carvão, lã, trigo, peixes, desde ver monumentos, etc. Portanto, nós vamos tentar ganhar um bocadinho de influência sobre esses diferentes trabalhadores que não são nossos, são de toda a gente, e com isso ganhar pontos e tentando ter mais pontos do que o jogador do AI, ok? O AI é bastante engraçado, o AI é representado como se fosse o sobrinho do Supremo da nossa civilização, em que basicamente tem grandes vantagens, como era de esperar, tem grandes vantagens e percebe pouca coisa da cena, portanto ele vai andar a fazer as coisas um bocadinho de maneira diferente da nossa. Nós temos de tentar contrariar isso e com isso ganhar mais pontos contra ele e só assim iremos ganhar o jogo. E vamos para a mesa onde vos vou explicar como é que o jogo se joga e depois voltamos para aqui para vos dizer o que é que eu acho sobre o jogo. Okay? Até já! Olá pessoal, bem-vindos à mesa então. Vamos explicar como é que se joga o Red Post em modo solo. Okay? Um pequeno overview. O jogo vai decorrer durante 2 rondas, em que cada ronda é composta por 5 fases, que são identificadas aqui por esta roda. Portanto, se dermos uma volta completa, será uma ronda, damos uma segunda, será a outra ronda e termina o jogo e fazemos a contagem de pontos. Cada fase representa a fase da manhã, primeira fase do dia, almoço, segunda fase do dia e noite, ok? Portanto, basicamente serão representadas por isso. Durante a manhã, o que nós iremos fazer é agarrar num trabalhador que tenhamos disponível e iremos colocar numa localização que esteja disponível, ok? Todos os trabalhadores disponíveis estão de pé, sempre de pé. Caso contrário, se estiverem utilizados, vão estar deitados. Okay? Portanto, agarramos num trabalhador e vamos colocá-lo num sítio que possamos. Por exemplo, há sítios que não podemos, como por exemplo aqui esta parte do monumento ou o bar, ok? Nada de beber logo às 7 da manhã, portanto, infelizmente, aqui. E temos aqui também a parte da nave espacial, também está interdita. Todos os restantes sítios vão estar disponíveis, assim como na fase da noite iremos virar estes, ok? Nas restantes fases iremos virar as fases do dia para estarem disponíveis, ok? E à noite viramos os sítios de produção, que será aqui este pasto, a zona de agricultura, o campo, o pasto e o lago irão estar então indisponíveis à noite para não serem possíveis de utilizar. Okay? Durante a fase da manhã vamos agarrar apenas um único trabalhador. Esse trabalhador terá que levantar o rabo cedo da cama, irá ter que fazer alguma coisa. Quando fizermos, imaginemos que eu agarro aqui neste amarelo, irei colocá-lo num sítio qualquer, mas vamos imaginar aqui, coloco deitado, dizer que está utilizado e vou ganhar basicamente um de trigo que vemos aqui. Okay? As fases de produção, os sítios de produção são estes que ganhamos um trigo, ganhamos um de lã, ganhamos carvão, aqui também a produção, aqui a extração, desculpem, produção é aqui, o lago, ok? Ganhamos peixe, vamos basicamente buscar e consoante a sorte, se fomos o pescador, vamos tirar 2 cartas, se fomos outro trabalhador qualquer, só tiramos uma carta, viramos e ganhamos o que temos aqui. Neste caso seria 2 peixes e um de humor, se eu cá viesse com outro trabalhador qualquer, se imaginar. Okay? Se eu cá viesse com outro trabalhador qualquer, esse trabalhador iria então agarrar em 2 peixes, colocar no armazém comunitário, okay? E ganhar um de bom humor. Okay? Desculpem, não é aqui, é aqui. Ganhamos um de bom humor. Mas esse bom humor não iria ser de servir porque, caso não seja o pescador, eu não vou gostar de vir aqui, portanto, iria sempre perder um humor logo. Okay? Portanto, neste caso.
Depois disso, depois de eu e o AI termos movido um trabalhador, todos os trabalhadores que aqui ficaram iriam ganhar, ficaram contentes, ficaram a dormir até mais tarde, ganhavam 1 de humor, portanto aumentaríamos todos o humor, exceto aqueles que foram utilizados, e iria ser então a próxima fase. A próxima fase seria a fase da manhã, todos os locais, as localizações já estariam disponíveis, okay? E então iria utilizar os trabalhadores. Começava o AI, depois utilizava eu e assim sucessivamente até todos os trabalhadores tiverem sido utilizados. Depois de estarem todos utilizados, vamos imaginar que espalhamos por aqui, okay? Depois de estarem todos os trabalhadores utilizados, na fase do almoço, ficam todos disponíveis novamente, certo? E o AI vai escolher um trabalhador que vai para o almoço, neste caso irá utilizar esta carta e esta ordem de sequência que tem aqui na carta, neste caso seria primeiro o vermelho, portanto, que é o comissário, salvo erro. Portanto, o comissário viria mais cedo para o almoço e ganharia 1 de humor. Por isso, eu agarrava no outro qualquer, sei lá, o azul, o pescador, para vir, ganhava também 1 de humor. Eu sempre que utilizo um trabalhador, eu tiro uma ficha destas. Estas fichas representam a influência do AI, do sobrinho, neste caso, do sobrinho sobre estas pessoas. Eu sempre que utilizo essa pessoa, eu tiro um disco de lá, e se não houver nenhum disco, este trabalhador basicamente está do meu lado e eu irei ganhar os pontos no final da ronda, irei ganhar os pontos que ele aqui tem, ganhar ou perder, consoante aquilo que eu tiver, ok? Depois da hora do almoço, vem a segunda fase do dia, fazemos exatamente o mesmo, e depois quando for à noite, todas as fases da noite iriam estar fechadas, neste caso as fases de produção, e iríamos então utilizar um trabalhador apenas, inclusive podemos trazê-lo para os dormitórios, ok? Podemos trazer um desses trabalhadores, depois de utilizar, termina a ronda e fazemos a contagem de pontos. Como é que a contagem de pontos é feita? Vamos olhar para todos os trabalhadores, vamos imaginar que eu tinha feito isto, assim, já não tinha estes, ok? Eu iria utilizar, ganhar pontos de todos os trabalhadores que eram meus, neste caso ganhava 2 pontos por causa do pescador, portanto agarrava só aqui o cor-de-rosa, era 2 pontos, mais 1 ponto por causa deste. Se tivesse, vamos imaginar que tinha este negativo, okay, perdia 1 ponto por causa do mineiro, okay? E depois o AI iria ganhar pontos aqui, retirando pelo número de discos que aqui teria, portanto ganharia 3 pontos. Okay? Também ganhamos pontos consoante esta carta que já explico então a seguir como é que ela funciona. Okay? Sempre que eu for produzir qualquer coisa, e produzir é nestas zonas e nesta também, sempre que produzirmos, penso eu que esta também conta, okay? Não é claro, mas pelo que percebi também conta, mas sempre que produzimos, vamos imaginar que eu vinha aqui e produzia estes 3, okay? E basicamente andava com o disco 1, 2, 3. Sempre que eu passar daqui para aqui, eu vou ganhar 2 pontos de vitória mais um cristal. Portanto, eu aqui ganharia 2 pontos de vitória mais um cristal. Cristal serve para quê? Cristal serve, por exemplo, aqui quando venho para beber, okay? Poderia vir aqui com o meu pescador. Com o pescador. O pescador iria ganhar 2 de humor, okay? E poderia utilizar um cristal, descartava um cristal para aumentar o humor de algum, por exemplo, deste, e diminuir o humor do outro, por exemplo, aqui do pastor. Também podia utilizar um cristal para trocar entre os recursos que temos aqui, okay? Assim como se vier aqui ao monumento, irei colocar um cristal no sítio com a minha cor e no final do jogo quem tiver mais cristais ali irá ganhar 4 pontos, o segundo 2 pontos e assim sucessivamente, ok? Neste caso, como somos só 2, 4 ou 2 pontos, penso eu. Depois disso, jogamos então mais uma ronda e depois fazemos uma contagem de pontos final, basicamente, ok? O que é que temos de ter em conta nas localizações? Como viram, é bastante simples, fazemos a ação, neste caso, se vier aqui com um burocrata, irá ganhar um cristal, mas se é com um trabalhador qualquer, o burocrata fica contente por ter lá a gente e posso mover um cristal, um disco de um lado para o outro, ok? Basicamente, ok? Se eu me interessar ter mais este do que este, neste caso não, podia mover assim, ok? Se me interessar ter este aqui, então podia mover e neste momento tanto o comissário como o burocrata já são meus, assim como o pescador. Okay? Poderá haver a situação em que o próprio AI, o sobrinho, irá colocar
novamente discos nos trabalhadores, ok? Isso existe, ok? Como é que funciona aqui a fase, então, como é que funciona o AI? Se olharmos aqui para esta carta, vemos também os objetivos que nós temos. Portanto, o objetivo que eu tenho, por exemplo, nesta carta, vamos tirar uma carta destas por cada ronda. Portanto, no fundo, vamos ver 2 cartas. E esta carta, o que é que nos diz? Diz-nos que eu preciso de ter em meu poder, okay, do meu lado, tanto o pescador, neste caso, como o comissário. Caso contrário, o comissário perde 3 pontos, se não o tiver do meu lado no final da ronda, e o pescador perderia 1. Aqui, por exemplo, o burocrata teria que ter pelo menos com um humor de 3. Okay? Se não tivesse 3 ou mais, iria perder 2 pontos. Também quando produzir, se fizer, uma coisa que eu não expliquei, se eu tiver 3, ao produzir, ficar com 3 recursos no armazém, eu descarto os recursos e utilizarei este recurso para colocar nesta carta. Okay? Aqui, neste caso, não me interessaria aqui destes, mas iria utilizar um destes, que seria, caso estão a ver aqui, seria 2 pontos ou 3 pontos, consoante onde eu fosse pôr. Okay? Este é os objetivos, serve como objetivo daquilo que nós temos para fazer. O resto é a indicação como gerir o AI. O AI, se tiver que escolher ou se não puder mover um trabalhador, okay? Porque nunca podemos mover um trabalhador para uma localização em que já esteja outro trabalhador ou que esteja fechada. Portanto, se isso for assim, vamos olhar para esta ordem e se iremos mover aquele que seja possível. Se for, por exemplo, aqui ao armazém, vamos retirar os recursos consoante esta ordem. Se for à nave espacial, vamos tentar fazer o que aqui está, ou seja, vamos tentar completar 3 recursos, okay? Com esse, se tivermos que escolher, e depois, só se tivermos que haver alguma ordem, iremos aqui da esquerda para a esquerda, da esquerda para a direita, como é que iremos escolher. Também, se por alguma razão não podemos ir a uma localização, este indica se vamos escolher a localização no sentido de ponta dos relógios ou ao contrário do sentido de ponta dos relógios. Okay? Como é que o AI funciona? Basicamente, nós iremos ter este baralho de cartas, okay, em que iremos baralhar. Eu gosto de ter virado para baixo e virado para cima e basicamente vamos olhar para o trabalhador aqui em cima. Okay? Portanto, neste caso, iremos mover o pastor e iremos mover para onde? Iremos ver na carta seguinte. Portanto, para esta localização, neste caso para o pasto, se não for possível, vamos então ao bar, se não for possível, vamos à nave espacial. Se não for possível, vamos então consoante a ordem que está na outra carta. Okay? Portanto, o AI será sempre assim. Irei mover, olhar para o trabalhador, vejo a localização. E assim eu sei que na próxima vez que o AI for mexer, irá mover o trabalhador preto. Para onde? Não sei, mas já sei que vai ser o trabalhador preto. Okay? As ações são todas iguais a nossas, com exceção destas 3 que temos aqui. Esta carta supostamente é para ir aqui para cima. Okay? Tem um pequeno problema. Consigo ver o que é que a AI faz, mas não consigo ver o que é que eu faço. Portanto, eu meto a carta aqui em cima e para saber o que é que eu faço, depois vocês já saberem de cor, tudo bem. Eu não sei e as primeiras vezes era sempre complicado, portanto acabei por pôr sempre a carta ali. Portanto, se eu for aqui ao Parlamento, ou como é que isto se chama, eu irei, neste caso, o AI, se for ali, vai colocar então um disco no trabalhador que acabou de mover. Portanto, se ele for com o comissário, ele iria colocar então um disco nesse comissário. Okay? Ou no burocrata, aliás. Okay? Se for à caserna, vai retirar um recurso. O quê? Consoante a ordem que temos aqui. Okay? Se for ao bar, ele simplesmente ganha 1 ponto. Okay? Não faz mais nada. Okay? É a única diferença das diferentes localizações. Todas as outras funcionam exatamente da mesma maneira que funcionam para nós, para o jogador humano. Okay? Portanto, o jogo será assim, irá decorrer a mesma coisa também se produzirmos recursos, ele irá ganhar pontos, a mover daqui para aqui, só não ganha cristal porque ele não se interessa por cristais, mas irá ganhar mais 1 ponto. Portanto, em vez de 2 pontos, em vez de 2 pontos e um cristal, ganha 3 pontos. Okay? No final das 2 rondas, iremos fazer a contagem de pontos, quem tiver mais pontos, ganha. É assim que se joga Red Outpost em modo sol. Vamos ver o que é que eu acho sobre o jogo e até já. Bem-vindos de volta. Ora, o que é que eu vos posso dizer sobre o Red Outpost? Bem, vamos começar, como sempre, pela arte e pelo design. A arte não é propriamente a minha favorita. Está bem feito, está temático, ok? Isso está, não há sombra de dúvidas, mas não é a minha arte favorita, mas o que está bem feito e vejo que é uma arte interessante e uma arte bonita para o tema que temos. Em termos de grafismo,
Acho que está bastante bem feito. Nós, depois de aprendermos o que é que os símbolos querem dizer, não vamos muitas vezes ao livro de regras para tentar perceber o que é. É bastante linear, é bastante simples de aprender. Portanto, não vejo aí grandes problemas com isso. Em termos de gameplay, o que é que eu achei sobre o jogo? Não é assim propriamente aquilo que me atrai mais. Muito sinceramente, achei um bocadinho fraquinho. E nota-se realmente que o Red Hot Post não foi feito não foi feito a pensar no modo solo, e foi basicamente algo que foi colado para ter simplesmente um modo solo, como hoje há muitos jogos que o fazem. Infelizmente isso nota-se, e nota-se não só no cuidado das regras. Existe muita regra que não é explicada, ou ambígua, ou com que nós ficamos sempre um bocadinho, não sei bem o que é de fazer. Se é desafiante, é desafiante, é bastante desafiante, e o gameplay está interessante, e nota-se que existe ali um bocadinho um atrito, ou, não direto, mas notamos que o AI tem uma grande vantagem em termos de pontos que nós não temos, ok? Portanto, nós vamos tentar evitar que o AI ganhe realmente esses pontos, tirando os discos, como puderam ver. Portanto, felizmente eles não ganham pontos consoante o nível nível de satisfação de cada trabalhador, mas pelo número de discos. Mas mesmo assim é bastante complicado. É muito difícil realmente, principalmente se eles produzirem muito, é muito complicado ir agarrar o AI nesse sentido. Achei interessante o facto de nós andarmos. Tivemos muitas vezes situações, eu tive muitas vezes situações em que, interessa-me é mover o pastor, mas se eu mover o pastor fica meu, porque eu tiro o último disco dele. E não é isso que eu quero. Eu queria mover o pastor porque queria levá-lo, sei lá, porque dava jeito, porque iria aumentar, por exemplo, o comissário ou coisa assim. Mas, infelizmente, se eu mover, vou ficar com ele vai ficar do meu lado e eu vou receber pontos negativos por causa disso. Nesse aspecto está interessante, e aí existem algumas decisões interessantes, realmente. Outra coisa que eu não gostei, uma coisa que eu não gostei foi, e pegando um bocadinho se calhar na parte de design gráfico, que deveria ter mencionado já aí, que é, achei extremamente ridículo, ou realmente estúpido, eu ter as cartas do AI, com o poder do AI, e não ter a simbologia do que é que eu faço naquele sítio. Ou seja, só tens a simbologia do que é que o AI faz. Isso é completamente estúpido, na minha opinião. E nota-se realmente aí que não houve grande preocupação com o modo de AI. É estranho, porque eu vi inclusivamente um vídeo de um casal a jogar o Red Hot Post em que eles tinham uns tokenzinhos. Não tinham uma carta, mas tinham uns tokenzinhos em que tinham a ação do AI. Punhamos os tokens lá em cima, víamos a nossa ação para aquela localização e víamos a ação do AI. É porreiro, impecável. Porque que a raio que eu tenho cartas? Porque que eu tenho cartas que me tapam as ações que eu posso fazer? Não faz sentido. Não faz sentido. E sinceramente isso irritou-me um bocadinho, porque nota-se aqui um descuido e nota-se que realmente o modo solo foi realmente colado para simplesmente haver no jogo. Agora o jogo, acho muito interessante. Acho que em termos de multiplayer, principalmente, eu acho que vai brilhar e vai ser bastante interessante. Vai ser um jogo engraçado, nada de muito de brilhante e espetacular. É capaz de haver algum AP, portanto, nesse sentido, mas no modo solo nós temos o AP que nós quisermos, por isso não temos problemas nenhums com isso, e vamos estar ali muitas vezes a olhar, ora, se eu mover isto para aqui, mas aqui eu vou ficar agora com aquele, e aquele tem menos 2 pontos, mas isso eu não quero. Então se eu mover agora este, então mas o AI, e que também é interessante, que nós conseguimos sempre ver o que é que o AI vai preferencialmente mover a seguir. E nós conseguimos influenciar nesse sentido. Não o sítio, mas pelo menos sabemos quem é que vai, sabemos metade da informação. Isso é interessante, isso achei interessante. Agora, se é um jogo que eu recomendo para modo solo, não. não recomendo. Em termos mesmo de longevidade, mesmo vocês queiram, não vão ter grande longevidade disso, vai ser sempre o mesmo. Pronto, as coisas mudam ligeiramente. Quer dizer,
Mais ou menos. Temos aquelas cartas que dão os pontos, ok? Cá em baixo, que basicamente os nossos objetivos, que dão alguma variabilidade nesse sentido, mas é mais do mesmo. Variam quem é que tu fazes, mas é mais do mesmo. Portanto, não sinto que seja um jogo muito diferente dos outros por causa disso. Portanto, não recomendo. O modo solo, para modo solo, não recomendo. Para modo multiplayer, não o joguei, mas pode ser interessante. Admito que possa ser interessante. Portanto, se vocês estiverem interessados mais para o modo multiplayer e que estavam também depois de vez em quando jogar a solo, ok, não vejo mal nenhum. Agora, se for principalmente para o modo solo, infelizmente não vale a pena. É mais um que simplesmente foi lá pôr o modo solo porque dá mais dinheiro. É tudo da minha parte, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam das 3 coisinhas de fazer like, subscribe e clicar no sininho para verem mais coisas que a Dice Cultural no canal do YouTube tem para vos oferecer. Ou então podem ir ao nosso site em dicecultural.org, onde temos muito mais coisas para vocês usufruírem. Espero que tenham gostado. Se gostaram, metam aí os comentários, ok? Comentem, vocês já experimentaram, comentem o jogo. Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado e boas gatanas!